Um acontecimento nefasto, trágico, terrível e desgraçado. Essa é a definição de tragédia que os dicionários nos trazem. Em nosso pequeno planeta, observamos uma série de tragédias acontecendo ultimamente, tais como guerras, fome, pandemias e, por fim, a tragédia climática, entre outras. Hoje faremos uma reflexão sobre a interpretação comunitária em contextos de tragédia através das lentes do filme O Tradutor, estrelado por Rodrigo Santoro, que conta a história de um professor de literatura russa que é obrigado a trabalhar como intérprete para crianças vítimas do desastre nuclear de Chernobyl, quando elas são enviadas até Cuba para o tratamento médico. Cuba, Rússia, Ucrânia, cinema, Brasil e interpretação numa mesma reflexão. Porque, afinal de contas, de tédio, o intérprete não morre. Seja bem-vindo. Eu sou o Arley dos Santos, professor de estudos da tradução e da interpretação no Par Libras Português, e no episódio de hoje vamos conversar sobre os desafios enfrentados por intérpretes no Par Libras Português em contextos de tragédia, articulando o conceito de trauma vicário, refletindo sobre a recente tragédia ocorrida no Rio Grande do Sul, no Brasil. No filme O Tradutor, de 2018, somos apresentados ao professor de literatura russa, interpretado por Rodrigo Santoro, chamado de Malin, que trabalha na Universidade de Havana, Cuba. Sua vida muda drasticamente quando este é obrigado a atuar como tradutor, no caso como intérprete propriamente dito, para crianças vítimas do desastre nuclear de Chernobyl, que são enviadas até Cuba para tratamento médico graças a uma parceria bilateral entre Cuba e Rússia, como é retratado no filme. Esta experiência o coloca diante de desafios éticos, emocionais, ambos intensos, enquanto tenta mediar a comunicação entre essas crianças traumatizadas e suas respectivas famílias. A partir da interpretação consecutiva, como vimos no filme, isto é, aquela interpretação que acontece em blocos de uma conversa ou de um discurso para um público em que o orador faz a sua produção da sua frase, do seu texto, e logo em seguida, após tomar notas ou não, o intérprete faz a sua interpretação de tudo aquilo que foi dito. Em sua crítica ao filme O Tradutor, Castro 2019 nos conta que, abre aspas, Malin ficou arrasado ao traduzir para as crianças doentes, de ver todo aquele sofrimento e não poder fazer nada para curá-las fisicamente. Essa situação o abalou tanto que seu casamento entrou em crise. No entanto, ele trouxe um pouco de conforto para a situação insolúvel ao ler para as crianças, estimulando-as a desenhar e escrever. Foi algo intuitivo, mas teve bons resultados. Ele também se relacionou com os pais dessas crianças, criou laços de amizade e solidariedade, mas também julgou o comportamento de uma mãe que utilizava de bebidas alcoólicas como válvula de escape. Estaria Malin certo ao estimular as crianças? E ao demonstrar amizade e solidariedade para um pai que havia acabado de perder o seu filho? E ao julgar a mãe que recorria a uma válvula de escape? Como estamos falando do mundo da ficção, acho que as atitudes de Malin deram o tom do filme. Mas e como fica no mundo real? O intérprete ou o tradutor consegue traduzir sem se envolver emocionalmente? Eu acho que não. É muito difícil trabalhar com temas que impactam as suas crenças pessoais. Fecha aspas. Assim como o protagonista de O Tradutor, os intérpretes em situações de tragédia enfrentam o que é conhecido como trauma vicário. A exposição indireta ao sofrimento e à dor dos outros pode resultar em sintomas de estresse pós-traumático e esgotamento emocional, impactando assim a prática da tradução e da interpretação nesse contexto. Esse aspecto ainda é muito negligenciado na nossa profissão. Por isso, mais uma vez destacamos a importância do cuidado da saúde mental dos intérpretes e a importância de existir redes de apoio que possam lhe oferecer um atendimento adequado após a sua atuação em eventos pós-traumáticos. Nas palavras de Bobadilla, 2019, abre aspas, trauma vicário também é coisa de tradutor e intérprete.
E em seu artigo, a tradutora nos elucida que, abre aspas, a palavra vicário não se refere necessariamente à religião ou a um vigário, como um substituto naquelas funções religiosas. Tal palavra vem do latim vicarius, e lá pelo século XVII passou a significar feito ou experimentado no lugar de outro. Em poucas palavras, o trauma vicário é aquele que a gente sente no lugar do outro. É o excesso de simpatia ou o excesso de empatia. A empatia que por muitas das vezes nos faz adoecer. Fecha aspas. E isso acontece com os tradutores e intérpretes no Parlibras português, semelhante ao que vemos acontecer no protagonista do filme em questão, o tradutor. Bobadilla, ainda em 2019, completa, abre aspas, onde mora o nosso trauma vicário? Para intérpretes, a dor pode vir ao verbalizar o sofrimento do outro, colocar palavras e usar sua própria voz para relatar um momento difícil. Não é fácil interpretar o relato de um sobrevivente de massacre e contar a sua experiência com a sua própria voz, em primeira pessoa. Ou ainda interpretar para refugiados em zona de guerra. Para tradutores, a pesquisa profunda envolvida no tema nos leva a um mergulho nem sempre agradável. Pense num livro sobre os horrores da escravidão, os exames médicos de um paciente em estado terminal. Não somos robôs. Ou ainda numa das maiores tragédias climáticas já registradas no Brasil. Lembre-se sempre das palavras de Bobadilla. Não somos robôs. E muitas das vezes, em nome de conceitos tais como fidelidade, neutralidade e imparcialidade, tão debatidos e discutidos em códigos de conduta ética profissional, para tradutores, esquecemos o quão humanos precisamos ser para atuar como intérpretes comunitários em contextos de tragédia. Mas o que está acontecendo? Uma das 27 unidades federativas do Brasil é o Rio Grande do Sul, o estado mais ao sul do Brasil, que possui em sua totalidade 497 municípios e 11,4 milhões de habitantes, segundo um censo de 2010. Classificada como, abre aspas, a maior catástrofe climática do estado, fecha aspas, o Rio Grande do Sul está submerso em água, que em outros tempos o embelezavam. Stael 2024 nos traz a seguinte constatação, abre aspas, em várias cidades, no período entre 26 de abril e 2 de maio, chegou a chover de 500 a 700 milímetros, correspondendo a 1/3 da média histórica de precipitação, isto é, de chuva, para todo um ano. E em muitas outras precipitações ficou entre 300 e 400 milímetros. Fecha aspas. Stabile e outros autores, no mesmo ano de 2024, vai complementar essas informações, nos trazendo, abre aspas, dados do Instituto de Pesquisas Hidráulicas, o IPH, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, mostram que as chuvas de maio levaram 14,2 trilhões de litros de água para o Lago Guaíba, lago que embeleza a capital, Porto Alegre. Volume esse equivalente a metade do reservatório da usina elétrica de Itaipu, a maior usina hidrelétrica da América. Tanta chuva fez com que 446 dos 497 municípios, até hoje, dia que estamos publicando esse episódio, registrassem algum tipo de dano. Em números atualizados até a data atual, temos quase 150 óbitos e mais de 100 registros de desaparecidos. Uma tragédia sem registro histórico em nosso país. Muito triste, não é mesmo? Neste sentido, questionamos como aqueles que não falam a língua dominante do Brasil estão sendo atendidos no contexto dessa tragédia. Pedrotti 2024 vai nos trazer uma realidade muito triste, muito dura, ainda mais dura do que a própria tragédia. Segundo ela, abre aspas, vivenciar um desastre, mesmo com acesso a informações e alertas, é algo difícil e desesperador. Agora, imagine estar diante de tempestades intensas e enchentes sem o básico de notícias, sem saber para onde ir ou quais as melhores formas de se proteger. Como fazemos para chamar a polícia, a defesa civil? Não tem canais de contato para que nós tenhamos segurança, afirma
afirma Francine Pedrotti, presidente da Sociedade dos Surdos de Caxias do Sul, a SSCS. Nenhuma rede oficial do governo, e isso nós fomos atrás, fizemos uma série de pesquisas relacionadas a isso e identificamos que nenhuma rede oficial do governo se preocupou com mais de 617 mil pessoas que possuem alguma deficiência auditiva, segundo o censo de 2010, oferecendo a essa população o básico, ou seja, informação em sua própria língua, a partir ou de recursos de legendas descritivas para surdos e ensurdecidos, ou ainda da janela de interpretação de línguas de sinais, a também conhecida janela de Libras. Assim como na pandemia, um grupo de voluntariados se ergueu, capitaneados pela Associação Gaúcha de Tradutores e Intérpretes no Par de Libras Português, a AGILS. E em suas redes sociais estão fazendo um trabalho que deveria ser de responsabilidade do poder público, que é, no mínimo, publicar informações de auxílio às comunidades surdas gaúchas em sua respectiva língua. Em seu Instagram, a associação tem diariamente publicado informações úteis em Libras, visando ofertar uma acessibilidade linguística àqueles que dela necessitam. Uma outra ação excepcional, a qual nós precisamos registrar, é a instauração do gabinete de crise do programa de extensão TILJUR, Tradutores e Intérpretes de Língua de Sinais na Esfera Jurídica da Universidade Federal de Santa Catarina, liderados pela professora doutora Silvana Guiar dos Santos. Segundo o site oficial do programa de extensão, encontramos as seguintes informações, abre aspas. Instauramos o nosso gabinete de crise no TILJUR em 3 de maio de 2024, para tratar de emergências e desastres no Brasil. Esse gabinete tem o objetivo de discutir e implementar ações que visam políticas de tradução e políticas linguísticas. Fecho aspas. Assuntos pouco debatidos ainda em nossas pesquisas em âmbito acadêmico. A necessidade do Brasil criar políticas de tradução, ou seja, discutir a inserção da tradução em âmbito social para além de um mero cuidado assistencialista, mas sim um cuidado que respeita o direito básico da comunicação do ser humano, garantido em tantos outros documentos e tantas outras legislações, das quais não vamos citar no momento, mas é uma vasta legislação. Retorno às aspas. Estamos focados em atividades de tradução e de interpretação de, para, entre língua de sinais e no direito à informação para as comunidades surdas. Entendemos que essa é uma das medidas extremas que foram adotadas pela nossa equipe a partir das chuvas que assolaram o estado do Rio Grande do Sul. Mas afinal, o que é um gabinete de crise? É comum que órgãos governamentais criem esses gabinetes a fim de solucionar calamidades. É raro que eles incluam políticas de tradução e políticas linguísticas. E eu, como um professor de estudos da tradução, fico muito sentido ao ler tal tipo de informação. Haja vista que nós ainda estamos no momento de formação de tradutores e de intérpretes que não leva em consideração a inserção política desses profissionais. Mas nós até hoje estamos discutindo que Libras é uma língua. Um ponto a pensarmos para o futuro. Em Santa Catarina, por exemplo, retorno a aspas, o Tribunal de Justiça desse estado afirma que o gabinete de crise tem por objetivo o enfrentamento e solução de dificuldades decorrentes de calamidades e desastres ambientais no território catarinense. E foi criado em razão da recomendação de número 40 de 2012 do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, a Lei Federal 12.608 de 2012 e a Lei Federal 15.953 de 2013, segundo o Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina. E, em primeiro momento, o programa de extensão vai detalhar as ações que vêm sendo realizadas. Abre aspas. Nossos integrantes agiram de forma individual e privada nos bastidores, buscando auxiliar familiares, amigos e colegas do referido estado. E eu observei toda uma movimentação em diversos grupos de WhatsApp, principalmente aqueles grupos relacionados aos intérpretes do Sul, uma série de mobilizações ainda em nível de bastidores. Ou seja, mais uma vez comprovando a ineficiência e a inexistência de políticas de tradução que visam atender a essa população, que necessita do serviço de interpretação para ter acesso às informações. Retorno às aspas. Em segundo momento, passamos a atuar como equipe.
Reduzimos a produção de nossas ações, ensino, pesquisa e extensão, e passamos a focar com prioridade no projeto Tio Júlio Informa, com vistas a colaborar com as comunidades surdas do Rio Grande do Sul. O projeto Tio Ju Informa é um projeto das redes sociais do programa de extensão Tio Ju que visa dar para essa população uma série de informações relacionadas a serviços públicos. Então, de que forma eles podem acessar uma segunda via de documentos em caso de perda, como eles podem ser atendidos por voluntários, de que maneira eles podem ter acesso a benefícios que o governo já disponibilizou para atendimento a essas famílias. Uma série de informações que precisam e devem ser compartilhadas por todos nós que trabalhamos ou estudamos tradução e interpretação. A Federação Brasileira das Associações dos Profissionais Tradutores e Intérpretes e Guias Intérpretes de Língua de Sinais, a FEBRAPILS, também se somou a esses esforços e emitiu uma nota de solidariedade à população do Rio Grande do Sul. E assim, tal federação vem fortalecendo o apoio tanto à AGILS quanto à diretoria federal da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, a FENEIS. Inclusive, foi criado um termo de parceria para o cadastro de intérpretes no Parlibras Português para efetuarem atendimento a esses usuários. A Academia Trados se juntou a essa força para proporcionar um evento beneficente visando a arrecadar fundos a serem doados integralmente para a AGILS, em apoio aos colegas que passam por um momento de extrema tristeza no Rio Grande do Sul. Para isso, a FEBRAPILS e a AGILS organizaram a Jornada de Solidariedade, que é um evento composto por mini-cursos direcionados a todos aqueles que desejam participar da ação, contribuindo ainda mais com essa iniciativa. O evento acontecerá nos dias 17, 18 e 19 de maio de 2024, e cada inscrito poderá participar de quantos minicursos tiver interesse. Os minicursos serão ministrados em plataforma digital, graças ao apoio dado pela Academia Trados, terão 3 horas de duração e serão ofertados em 6 eixos temáticos diferentes. Todas essas atividades terão caráter teórico-prático e discutirão 6 contextos diferentes de inserção. Mais informações sobre o evento, bem como as formas de você ajudar a realização desse evento, você encontra no perfil da FEBRAPILS no Instagram, no @FEBRAPILS. E o futuro? Diante dos desafios da interpretação em contextos de tragédia, a qual você viu sendo relatado durante todo esse episódio, é fundamental reconhecer e valorizar o papel vital dos intérpretes, ao mesmo tempo em que garantimos que estes recebam o apoio necessário para lidar com as consequências emocionais do seu trabalho. Isso inclui o acesso a recursos de saúde mental, treinamento em autocuidado e uma cultura organizacional que priorize o bem-estar dos profissionais da linguagem. E pouco nós, enquanto profissionais da linguagem, enquanto tradutor e intérprete, temos discutido sobre a questão da nossa saúde mental. Retornando ao que discutimos no início desse episódio, o filme Tradutor nos lembra da complexidade e da importância da interpretação em contextos de tragédia, ao mesmo tempo que destaca que os desafios psicológicos enfrentados por esses profissionais que trabalham nesse contexto também merecem a nossa inteira atenção. Ao reconhecer e abordar esses desafios de frente, podemos garantir que os intérpretes continuem desempenhando seu papel vital na comunicação e no apoio às comunidades afetadas por esses eventos traumáticos. Retornando às palavras de Bobadilla, 2019, ela nos lembra que, abre aspas, não somos robôs, como eu já disse lá em cima. Ainda bem. Teremos momentos mais ou menos sensíveis, e o mais importante é fazer com que eles não nos causem o trauma vicário persistente. Uma máquina pode, futuramente, ser capaz de traduzir um discurso com poucos erros, e até mesmo captar expressões de ironia, algo ainda distante na inteligência artificial e tocado levemente pelas redes neurais. Mas uma máquina dificilmente será empática. O intérprete, por sua vez, pode chorar na cabine. Acontece, horas. Provavelmente, ao chegar nesse ponto, ele estará chorando junto com o palestrante e com a plateia. Ao fazer isso, mostra que se envolveu e assim comunica envolveu-se no momento. Mostra que vivemos no mesmo planeta, respiramos o mesmo ar e compartilhamos sentimentos, mesmo quando não falamos o mesmo idioma.
Fecha aspas. Castro 2019 ainda nos destaca que, abre aspas, o que me ajuda a sobreviver ao impacto emocional é o fato de acreditar que o papel social do intérprete e do tradutor é disponibilizar esses conhecimentos para as pessoas que de outra forma não teriam acesso a esse conteúdo. Nesse sentido, fica a nossa reflexão. Até quando seremos tratados como robôs? Até quando conceitos como imparcialidade, neutralidade e fidelidade nos deixarão de pés atados ao atuar em contextos de tragédia, ou até mesmo em atuar em outros contextos? Claro, a discussão da necessidade desses conceitos permearem a prática profissional é de suma relevância, mas nós não podemos nos deixar sermos consumidos por tais conceitos, uma vez que o contexto de tragédia faz com que essa atuação seja uma atuação diferente de todas aquelas que nós já vivenciamos. Nesse sentido, a todos que estão contribuindo direta ou indiretamente para o atendimento às pessoas no Rio Grande do Sul, todo o nosso reconhecimento. Parabéns por embarcarem e por encabeçarem iniciativas que estão fazendo a diferença em milhões de vidas. Não sabe o que fazer? Quer ajudar? Procure os perfis da AGILS, FENEIS, FEBRAPILS e da Sociedade dos Surdos do Rio Grande do Sul nas redes sociais. Diversas postagens podem te orientar a como auxiliar a realização desse trabalho. E caso você, intérprete, esteja sofrendo pelo trauma vicário advindo de toda essa situação, lembre-se, não há vergonha nenhuma em procurar ajuda. Não é porque você escolheu esta profissão ou aquela outra profissão, ou este contexto ou aquele outro contexto, que você precisa ser capaz de lidar com todas as situações que aparecem no cotidiano. Procurar apoio psicológico é uma forma de se fortalecer emocionalmente, seja no trabalho ou ainda fora dele. Nesse sentido, voltamos a qualquer momento com outras reflexões sobre o nosso pequeno mundinho da tradução e da interpretação, porque afinal de contas, de tédio, o intérprete não morre.